Você já teve uma conversa com alguém que te fez duvidar da sua própria sanidade? Eu não estou falando de uma conversa filosófica ou de uma conexão cósmica. Eu estou falando de gaslighting. No vídeo de hoje, eu vou desmembrar os dois tipos de gaslighting, as fases pelas quais você passa dentro desse ciclo e as frases mais comuns que você provavelmente ouve ou já ouviu. E fica até o final porque eu vou te dar a minha dica número 1 para lidar com o gaslighting no exato momento em que ele acontece. Porque, na real, só existe uma única coisa que realmente funciona. Você provavelmente já ouviu esse termo por aí e deve ter uma ideia geral do que ele significa. Mas a verdade é que existe muita confusão sobre o que é o gaslighting de fato. E não é para menos, ele funciona como um termo guarda-chuva. Ele é quase como um metamorfo da linguagem do abuso emocional, porque ele pode assumir várias formas, mas o fio condutor, a espinha dorsal de qualquer tática de gaslighting é uma só: fazer você questionar a sua própria realidade. Existem dois tipos principais de gaslighting. E o primeiro deles talvez você não conheça por esse nome, o que é curioso, porque é provavelmente o mais comum, que é o gaslighting involuntário ou não intencional. Esse é aquele tipo de gaslighting que talvez até nós mesmos já tenhamos cometido sem querer em algum momento. Quer um exemplo? Pense uma criança pequena que rala o joelho. Para ela, aquela é a pior dor do mundo, porque ela simplesmente não viveu quase nada ainda. Aí vem o pai ou a mãe, com a melhor das intenções, querendo ensinar a criança a ser forte e a não dramatizar, e fala: "Não foi nada, não está doendo tanto assim, para de exagero." Para o adulto, isso é só um arranhão, mas para a criança a dor é real. Quando você diz que não está doendo, você está ensinando a ela que o que ela está sentindo não é a realidade. Nós fazemos isso com boas intenções, sem o menor intuito de ferir, mas não deixa de ser uma forma leve de gaslighting. Outro exemplo: você está tentando aprender algo novo, tocando um instrumento ou executando uma tarefa no seu trabalho, e está achando super difícil. Quando você desabafa com alguém, a pessoa responde: "Nossa, mas isso é a parte mais fácil. Eu não entendo por que você está sofrendo com isso." A sua realidade é que aquilo está sendo difícil. Quando o outro invalida o seu esforço, você termina a conversa pensando: "Nossa, o que tem de errado comigo?" O gaslighting involuntário, ele acontece sem pensar, sem a intenção explícita de machucar. Já o gaslighting malicioso é o segundo tipo, e ele é diferente. Aqui existe uma intenção de manipular. A pessoa que faz isso, ela pode nem saber a definição acadêmica da palavra gaslight, mas está no DNA dela manipular a pessoa e a situação para se beneficiar. Pessoas emocionalmente abusivas usam o gaslight malicioso como ferramenta de controle. É uma tática desenhada para dobrar a sua vontade, mudar o seu comportamento e fazer você servir aos interesses do manipulador. E existem 3 fases distintas que acontecem em um relacionamento com um manipulador. Elas nem sempre acontecem em ordem linear. Você pode ir e voltar entre elas, mas elas são perfeitamente identificáveis. A primeira é a negação. É quando os primeiros sinais aparecem e você tenta arrumar desculpas para o outro. "Ah, ele não quis dizer isso. Ela se expressou mal. Ah, eu acho que eu ouvi errado." Você percebe que algo te fez mal, mas não consegue acreditar que a pessoa teve a intenção de te ferir? Suas estruturas ainda estão firmes, mas a semente da dúvida já foi plantada. 2 é a fase da defesa. Aqui você começa a perder o chão. Você sente que a sua visão do mundo está balançando, mas ainda tenta lutar. É a fase em que você tenta ser lógica. O manipulador diz: "Eu nunca disse isso." E você responde: "Mas eu vi, eu estava lá. Aqui está a prova, olha o print." Você tenta usar a razão com alguém que não tem o menor interesse em ser razoável.
E número 3, a fase da depressão ou do colapso. É quando o abuso finalmente te vence pelo cansaço. A sua autoestima foi reduzida a pó. Você se torna extremamente insegura, não confia mais na própria memória e passa a depender do outro até para tomar decisões simples. Aqui, a sua identidade vai se apagando. E se você já viveu uma relação assim, com certeza vai se reconhecer em várias dessas frases. Os manipuladores podem mudar as palavras, mas a estrutura é sempre a mesma. E aqui você encontra as 9 frases mais comuns do gaslighting. Número 1. Você é sensível demais. Nossa, isso é uma tempestade num copo d'água. Usado para te fazer recuar quando você está coberta de razão sobre algo grave, como uma traição, uma mentira financeira. Eles pegam um problema enorme e dizem que você está exagerando por se importar. Número 2. Eu nunca disse isso. Eu não me lembro disso. A famosa amnésia seletiva. Eles se lembram de tudo o que você fez de errado há 5 anos atrás, mas esquecem magicamente do que disseram há 10 minutos. Isso faz você questionar a sua própria memória. Eu não estou com raiva, enquanto bate as portas ou se altera. Eles agem de forma agressiva ou aplicam o tratamento silencioso, mas negam que estão irritados. Isso faz você duvidar dos seus próprios olhos e intuição. 4. A culpa é sua. Se eles mentiram, a culpa é sua porque você não aguentaria a verdade. Se eles traíram, a culpa é sua porque você estava distante. A responsabilidade nunca é deles. 5. Você é quebrada. Ninguém mais vai te aguentar. Eles usam as suas dores do passado, a sua infância, seus trabalhos, suas inseguranças, para dizer que você tem bagagem demais e que você tem sorte de ter alguém ao seu lado te aturando. 6. É por isso que ninguém gosta de você. Uma tática de triangulação cruel. Eles jogam opiniões de terceiros, reais ou inventadas, para te fazer sentir isolada do mundo e dependente da aprovação deles. 7. Você é muito infantil. Ou você é muito mesquinha. Geralmente usado em abusos sutis diários. Eles fazem pequenas provocações o dia todo. Quando você finalmente explode de exaustão, eles sentam com calma e dizem: olha só como você é imatura para reagir assim por tão pouco. 8. Você não aceita brincadeiras? Não sabe brincar? Não tem senso de humor? Eles te ofendem, te ridicularizam na frente dos outros e depois se escondem atrás do era só uma piada. Se você não rir da própria humilhação, o problema é o seu senso de humor e não o desrespeito do outro. Número 9. Se você me amasse de verdade, você faria isso. Uma chantagem emocional direta que condiciona o amor da pessoa à sua obediência cega e à violação dos seus próprios limites. Como eu prometi no início do vídeo, aqui está a ferramenta mais importante de todas. O que fazer quando você se pega no meio de uma conversa de gaslight? A resposta é uma só. Saia de perto e encerre a conversa. Com quem pratica o gaslight malicioso, não existe argumento lógico, não existe print, prova ou explicação que faça a pessoa assumir a responsabilidade. Tentar provar que você está certa só vai drenar a sua energia, te deixar furiosa e te colocar ainda mais fundo na teia de manipulação. Se você identificar o gaslight na conversa, diga: nós não vamos chegar a lugar algum aqui, essa conversa acabou. E retire-se. Se você se identificou com esse padrão de relacionamento, pare e observe. Comece a notar as repetições e se pergunte com honestidade: quanto do seu amor próprio e da sua paz você ainda está disposta a perder por essa relação? Você já ouviu alguma dessas frases? Qual delas mais mexeu com você? Me conta aqui nos comentários. A sua história pode ajudar outra pessoa a abrir os olhos. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com aquela amiga ou amigo que precisam desse alerta. Espero você no próximo vídeo. Até lá!